Hoje é mais um dia de Dr. Fernando na cozinha e a gente vai fazer duas receitas bem simples. Uma é o chutney, que você pode fazer de várias frutas, morango, manga, maçã. A gente vai fazer de morango e a gente vai fazer o chapati, que é o pãozinho indiano. Uma receita muito simples, muito legal de fazer. E essa combinação pode servir bem um café da manhã. E o chutney, além desse acompanhamento para o pão, e sobretudo e principalmente, essa receita de chutney é uma receita que estimula o fogo digestivo, que no Ayurveda a gente chama de Agni, que é o que vai estimular a sua digestão. Então, comer uma colherzinha de chá do chutney antes da refeição principal, do almoço, do jantar, vai estimular a sua digestão. É muito interessante isso porque a gente... E aí, pessoal, tudo bom? Me cumprimentei, né? Isso tem uma razão de ser. Como eu já falei aqui, né, nessas medicinas assim mais tradicionais e milenares, a comida é o remédio, né? Então, e cruza muito, as informações, elas se misturam muito quando você faz um comparativo com essa área com a qual eu trabalho, né, além da alopatia, que é da medicina védica, Ayurveda, e da antroposofia. Especificamente essa receita, esse chutney que a gente vai fazer aqui, a Marina está fazendo, ele, como ela falou, estimula a digestão. Esse estimular é bem mais amplo do que a nossa medicina alopática interpreta, né? Não é simplesmente aumentar a secreção gástrica. Não, ele estimula uma série de processos, não só de digestão direta do alimento, como de fazer com que o organismo produza suas secreções fisiológicas e essa digestão seja sim realmente até o nível molecular, vamos falar assim, né? Trazendo também para a nomenclatura mais ocidentalizada, essa digestão seja perfeita até o nível molecular. Porque mesmo a nossa medicina já tem descoberto que uma série de doenças, para não falar quase todas, que sejam do nível somático, elas se iniciam numa digestão incompleta, por exemplo, absorção de macroproteínas. Essas macroproteínas, geralmente de origem animal, que é mal quebrada, né, vamos falar assim, são absorvidas e levam a lesões da parede intestinal, lesões renais, hepáticas. A medicina ayurvédica tem um fundamento que, assim, o que é mal digerido entra para o seu corpo e é mal absorvido e te lesa de todas as formas. Então, e a digestão leia-se em tudo, ela entende que até a luz do seu corpo passa a fazer uma forma de chamar de digestão, né? Por exemplo, o chutney vai estimular, não é só a secreção gástrica para digerir, ele estimula as secreções das células do estômago, do parte terminal do esôfago, que eles chamam isso de cledaca kapha, aquele muco que produz e que faz proteger a parede do estômago e evita, por exemplo, úlceras, que hoje, quase que se você for conversar com a pessoa, todo mundo já tomou seu omeprazol, né? Porque você não basta comer, você tem que estimular que o seu organismo saiba fazer a digestão disso. E trazendo isso para a antroposofia, basicamente, ela entende que quase que tudo que tem aquilo que traz a vivacidade, que te nutre no sentido suprassensível, que a gente chama de corpo etérico, isso tem grande importância para fazer com que seu sistema metabólico faça seu processo digestivo e absorva aquilo que é vital, a vitalidade daquilo que se traz. Então, assim, é uma receita, as comidas indianas, vocês vão ver aí, são lindas. Se você usa, só o fato de fazer essas receitas, você já está fazendo algo mais saudável. Se você usa o substrato, a matéria-prima ainda mais de uma origem melhor, por exemplo, você usar uma farinha de trigo, mas com menos produto tóxico, de origem boa, de repente integral, é melhor ainda, que hoje em dia a gente sabe que mais que você busca, vou comer uma fruta, você tem que saber a origem, né? Tem muito agrotóxico, tem muita origem ruim. Então, basicamente a receita, só de você fazer em casa, já falei em outro momento, só o fato de usar a sua matéria-prima em casa, a sua energia, isso aí já é saudável. Mas ainda fazendo essas receitas que todas têm a gente não está mostrando aqui livro de receita, a gente está mostrando aqui alimentos na essência da palavra que vão trazer saúde, gerar saúde e evitar doença. Então é isso, mais uma receita das mais bonitas que tem aí, indianas, ayurvédicas e com um fundamento para a sua saúde. Independente de você
buscar ou não o Ayurveda como forma de... Não tem nada a ver com fazer apologia a uma forma de medicina. Exatamente. Isso é uma forma de gerar saúde. Esquece a nomenclatura, né? Védica, sânscrita. Se alguém, às vezes existe um certo preconceito. Não, isso aqui é comida. Mas com um estudo milenar sobre o entendimento da fisiologia corpórea e sedimentado por uma medicina alemã, que é a antroposofia, extremamente, né, embasada. Às vezes as pessoas não entendem que não tem um embasamento na forma de evidência que a gente vê da medicina, né? A gente fala do próprio pessoal da saúde. Mas existe uma discussão filosófica sobre o que é evidência, né? O empirismo médico, da forma que é dado hoje, na verdade, quase que nunca se concretizou. A medicina baseada na nossa evidência, ela, quando se colocada em prática, na verdade, muitas das vezes ela pega daquilo que foi feito na prática primeiro. E existe a fenomenologia, que se fala muito desde Goethe, que é um filósofo alemão, e que a antroposofia usa muito como um dos fundamentais desse pensamento. A fenomenologia não pode deixar de ser uma evidência. Isso é mais profundo, não vai ser agora, mas essa comida é dotada de conhecimento, sabedoria, milenarismo e fenômenos bons para a saúde. A gente vai fazer hoje o chutney de morango, como eu disse. Então, obviamente, a gente vai precisar de morango, cebola, pimenta dedo de moça, uva passa, canela, cravo, páprica picante, bago de cardamomo, gengibre, pode ser o fresco ou em pó, e cominho em grão, em semente, açúcar mascavo e água. E o ghee, que foi estrela na outra receita, hoje também vai aparecer aqui como ingrediente do nosso chutney. Para começar o chutney, a gente coloca uma colher de sopa do ghee e deixa ela esquentar, derreter até virar, ficar parecido com um azeite, né? Até ficar líquido. Ficou líquido, a gente já pode jogar as sementinhas de cominho e o bago de cardamomo, ó. É um baguinho assim. Tudo que é semente, a gente aquece um pouquinho antes. Derretemos o ghee, colocamos as sementes de cominho, o baguinho de cardamomo. Vou dar uma quebrada nele aqui, agora que tá quente. E aí começou a espumar aqui. Começou a espumar, nós vamos jogar canela, cravo, cebola e pimenta aqui nessa panela. E agora a gente refoga. A gente usou a uva passa sequinha para mostrar os ingredientes, mas é bom deixá-la um pouquinho de molho para dar uma hidratada antes de fazer a receita, porque ela vai dissolver melhor ali no chutney. Então, quem for usar uva passa, não é obrigatório, deixa ela hidratando um pouquinho. O cominho aqui na cebola, se a gente não tivesse colocado o cardamomo assim, e a canela em pau, mas se a gente colocar uma lentilha aqui nessa cebola com cominho, fica assim dos deuses. No frio, faz um caldinho maravilhoso. O alimento, né, no Ayurveda é remédio, né? Ele nutre e medica. E cada receita dessa, como eu já falei, ela é milenar. Não é um combinado de pura e simplesmente eles saírem fazendo uma mistura. Tem todo um estudo da forma deles de mais de 3.000 anos. Então, cada especiaria dessa tem uma função específica e muito importante no corpo. E alimentos que já estão, sim, já são meio que mito, né, aqui no Brasil, tipo o açafrão, que foi trazido, né, da Índia. Mas, por exemplo, nessa receita, tem vários deles, a canela e tudo, cada um tem sua função. Acho que cada dia a gente pode falar um pouco disso, porque isso dá um livro, né, dá um compêndio de medicina, como existem os compêndios da medicina ayurvédica. Mas esse especificamente, que a Marina já usou aqui no início, que é o cardamomo. O cardamomo é um alimento, uma especiaria da culinária ayurveda, que é um dos grandes remédios, né? O cardamomo, por exemplo, no mecanismo de formação, de criação de doença dentro do corpo humano, uma das bases fisiopatológicas que o Ayurveda apregoa
é que você passa a acumular as toxinas daquilo que é mal digerido no que você come. De tudo que você digere, inclusive do que você ouve. Né? Ouvir coisa ruim digere mal, te gera doença. Ter o estímulo olfativo para coisas ruins te gera doença. Então, o cheiro, o odor do cardamomo é mágico, estimula uma série de substâncias que são digestivas. Mas, bom, e no Ayurveda se entende que quando você acumula essas toxinas, aquilo que é mal digerido fica impregnando o seu corpo e bloqueando canais, tanto físicos quanto canais energéticos. E esse acúmulo se chama ama, ele dá o nome disso, esse acúmulo dessas toxinas do corpo. E o cardamomo, uma das funções dele é estimular essa desintoxicação. Ele desobstrui esses canais energéticos e tirando o ama e secundariamente evitando que esse acúmulo gere uma série de doenças. Então ele, por exemplo, estimula a liberar secreções respiratórias, que a gente chama de secreção, excesso de cafa. Então é bom para... Ele é calmante com crianças, usar o cardamomo ele estimula a pessoa ficar mais calma, mas basicamente é estimular e tirar esse acúmulo de toxina. O cardamomo é mágico. Vamos lá, vamos ver a Marina aí. É que o Fernando começou a falar e aí a minha cebola chegou no ponto. O que a gente faz agora? O restante dos ingredientes a gente joga todos aqui para de fato fazer o nosso chutney. O que eu coloquei? Morango, a uva passa hidratada, páprica, cúrcuma, gengibre em pó, uma pitada de sal, açúcar mascavo e vou colocar uma xícara de água. Eu vou pôr mais morango aqui. O ideal é usar a fruta in natura, mas eu tô numa região em que não é tão fácil a gente conseguir sempre qualquer tipo de fruta, que é muito quente, né? Então a gente não vai deixar de fazer a nossa receita por causa disso. Feito é muito melhor do que perfeito. Aqui temos o nosso morango já. O que a gente vai fazer agora? Que é o segredo da vida. Esperar, cozinhar e todos esses sabores se integrarem na receita que vai virar o chutney. Dá para sentir cheiro aí nessa filmagem? O pessoal sabe o tanto que é bom? É bom demais o cheiro, né? Tem que fazer essa tecnologia aí. Muito bom. Eu vi esses dias numa postagem que o spa da mãe é esse, ó. Toda vez que vai sentir o cheirinho da comida, já vem o vaporzinho, já faz um spa. Esse é o spa da mãe. Aproveita e sente esse cheiro maravilhoso da comida. A gente está fazendo esse chutney aqui e propondo para um lanche, para um café da manhã. Mas a gente também está tendo várias ideias aqui de acompanhar com uma carninha de porco temperada com páprica, um franguinho temperado com páprica. Ele é um bom acompanhamento. Mas também este pão, o chutney, numa tábua de queijos para uma entrada de um jantar, assim, cai muito bem, acompanha muito bem. São N possibilidades a partir de uma única receita. Ela se assemelha a uma geleia de morango, só que ela tem um fundinho do picante, do gengibre, da pimentinha, né, que a gente coloca aqui, dedo de moça. Não fica ardido, porque a gente tira a semente da pimenta, mas dá um sabor muito gostoso. Uma coisa que eu queria falar, quem for usar, a gente usa uma colher do gengibre. Eu usei o gengibre em pó, vocês viram que eu coloquei o gengibre no momento que eu coloquei o morango, que ele era em pó.
Mas quem for usar o gengibre in natura, raladinho, para colocar aqui, ele é o primeiro ingrediente. Então, antes de colocar a semente de cominho, coloca o gengibre ralado, espumou, coloca o cominho, aí espumou, coloca a cebola e aí segue o fluxo da receita. É só um detalhe que é importante falar. E agora a gente vai fazer o chapati. Chapati é o pãozinho indiano. Farinha de trigo, de preferência integral, você conseguir uma, né, de melhor qualidade. Água. E a medida é assim, 1 medida de farinha para meia medida de água. E uma pitada de sal. Aqui no caso eu vou usar 1 xícara de farinha, meia xícara de água. A água sempre morninha, tá? Para facilitar o processo da massa. Como eu não vou fazer uma massa muito grande, eu vou usar esse bolzinho aqui que é pequeno, mas que a gente consegue resolver o problema nele. Uma xícara bem medida de farinha de trigo integral para meia xícara de água morna, a minha tá ali no fogo. Uma pitadinha de sal, eu vou misturar ele na farinha antes de colocar a água. Eu uso sal integral, sal marinho integral. A gente tenta evitar os refinados ao máximo. Vamos misturar aqui o sal na farinha. E aí agora eu vou jogar minha meia xícara de água morna. Misturo. Até virar uma massinha. Acreditem, vai virar uma massinha. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu disse que ia virar uma massinha até ela virar essa bolinha aqui que a gente consegue manusear. Você pode deixar essa massa descansar uns 30 minutinhos antes de abrir, mas se for seu café da manhã e você não tiver esse tempo de espera, não faz mal também não. Pode abrir a massa. E aí? Você quer falar alguma coisa de chapati? Eu não, tô doido pra comer. Isso é muito bom, né? Porque vocês podem ver aí no vídeo que é uma coisa muito rápida. O processo em si é 5 minutos. E como a Marina falou, você pode fazer e já jogar no fogo, como vocês vão ver nos vídeos aí. Mas com a grande vantagem de tudo que a gente tem falado. Feito em casa, com a sua higiene. Não que as pessoas vão deixar de comer seu pão de padaria, mas que é fato que não é o ideal, não é o ideal, né? A saúde hoje lá, o pão da Bíblia lá que fala, é aquele pão feito, né, pela família. Inclusive esse pão é um pão milenar, sem usar esses fermentos que são usados aí, que não precisa entrar em detalhe do quanto fazem mal. A forma do trigo que se usa, da farinha de trigo, eles usam as farinhas de trigo extremamente alteradas, né, com substâncias para deixar desidratar, para conservar mais. Existe um dos grandes malefícios dessas farinhas brancas que se usa aí nesses grandes lugares de fazer muito pão, que chama-se trissilicato de sódio. É tudo que vocês puderem pensar de ruim, de estudos que já estabelece uma relação direta com doenças, desde até doenças neurológicas, até cardiovasculares, tipo doenças neurológicas com essas demências, um Alzheimer. Não estou falando que já achou a causa com causa direta, mas que estão relacionadas. E isso aqui é mágico, né? Você faz ali seu pão correndo em 5 minutos, não sem precisar ir na sua padaria, uma coisa saudável, que você usa uma fruta em casa, cozida, um chutney desse, como a gente tem mostrado, e com saúde, né? Você vai fornecer isso para os seus filhos, além de você comer.
E é isso aí, Marina tá acabando aí, vamos lá. Agora eu saí correndo, né? Filmar. E aí agora é como se faz o pão da vovó. A gente espalha a farinha, né, que a gente usou na massa. Nós vamos partir essa massa. Aqui vai me render 8 disquinhos de massa. Que eu tô muito Ana Maria Braga, né? Estamos em diversas fases da receita. E a gente vai abrir o pãozinho. E já vou ligar a minha chapa quente, que nós vamos precisar de uma... Eu tenho essa frigideira de ferro aqui, mas você pode usar a frigideira que você tiver na sua casa. Ela precisa estar quente para a gente colocar o disquinho de massa aí dentro. A habilidade não é muito o meu forte, né? Vocês podem ver, o meu disco tá meio mapa assim, né? Mas resolve. Vira pão. Já tem uma chapa quentinha aqui e a gente deixa ele esquentar dos dois lados. Aqui, ó, aí a gente joga, depois que passa na chapa, no coisa quente, a gente joga direto na chama do fogo e o pão vira um balãozinho, que é quando ele acaba de secar, acaba de cozinhar a farinha. Ele infla e vira um balãozinho. A gente deixa ele tostar de um lado do outro e coloca na chama. É muito perfumado, muito. Esse chutney também dá para acompanhar carnes. A gente está fazendo aqui, tendo várias ideias de franguinhos temperados, carne de porco. O chutney acompanha muito bem. Esse chutney é muito bom. Então, hoje foram essas duas receitas que a gente quis compartilhar com você, que acompanha o Fernando e que busca também melhorar, né, a sua alimentação de alguma forma. Eu acho que é de tijolinho em tijolinho que a gente chega lá, né? E aí tá aí a receita de chutney com todas os segredos que a gente usa e com as opções de uso mesmo do chutney, né? Não só para estimular o acne digestivo antes das refeições, mas também com várias outras formas ao longo do dia que você pode utilizar. Além de usar em vários momentos, não só, né, com esse sentido aí de melhorar a digestão, é uma forma preventiva mesmo. E fora que é um alimento, além de bonito, pra você servir uma mesa, receber uma visita, ele é delicioso. Quem quiser vir aqui em casa provar, pode vir. Se tiver até amanhã. É delicioso. E você varia dentro da receita básica. Essas são receitas básicas que a gente usa. Por exemplo, a gente usou o ghee que a gente fez aqui, ó, outro dia, para usar como óleo da receita de hoje. E ao mesmo tempo que ela fez o chutney de morango, você pode usar outras frutas, mas usando a base, que são as especiarias que tem essa função da qual a gente fala da terapêutica, né, vamos falar assim, e preventiva. E é isso aí. E o pão você combina com tudo, né? Usa no seu café da manhã todo dia, evitando coisas piores aí que se vende, né? E é isso. Muito bom. Vamos nos deliciar aqui agora. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.